Oi, nesse vídeo nós vamos conversar sobre as características políticas do período do Segundo Reinado no Brasil. Esse período do Segundo Reinado vem logo em seguida do período regencial, que a gente sabe que foi um período muito conturbado, cheio de disputas políticas, que envolve dois blocos políticos, né? Um bloco dos conservadores, outro bloco dos liberais, embora eles não tivessem esse nome exatamente naquele momento, né? Os conservadores eram conhecidos como regressistas e os liberais eram conhecidos como progressistas. Em 1837, os conservadores no poder, mais especificamente o regente Araújo Lima, decretou uma lei chamada Lei de Interpretação do Ato Adicional, onde ela vai revogar as medidas liberais do Ato Adicional de 1834. Ou seja, as assembleias provinciais, fonte do poder dos liberais, foram fechadas. Portanto, a lei de interpretação do ato adicional, com a revogação das medidas liberais, coloca os políticos liberais brasileiros em isolamento. Então, os progressistas, como eram chamados, ficaram isolados politicamente e por isso vão articular, em 1840, o golpe da maioridade. O golpe da maioridade foi uma articulação política, dos liberais. E basicamente ele pensava no quê? Pensava em coroar, a ideia é coroar Dom Pedro II, já em 1840. Qual é o problema disso? O problema é que a Constituição dizia que para o Dom Pedro II ser imperador ele tinha que ter 18 anos, ele tinha 14 em 1840, ou seja, a ideia é coroar o garoto antes da maioridade, antes dos 18 anos, antes da hora. E desta maneira, se os liberais articulassem esta ascensão de Dom Pedro II ao poder, Dom Pedro II, ao construir um ministério e ao estabelecer os presidentes de província, iria chamar os políticos liberais. Ou seja, a ideia é botar o Dom Pedro II no poder e subir ao poder junto com ele. Essa é a ideia do golpe da maioridade, que vai ser estabelecida a partir de 3 ações. A primeira delas vai ser justamente de construir essa aliança dos liberais com o Dom Pedro. É chegar para o menino e falar: Dom Pedro, você quer ser imperador agora? Porque nós, liberais, vamos articular isso para você. Se você quiser, a gente constrói essa aliança. E assim vai ser feito. Então, a partir daquele momento, Dom Pedro tinha que falar para todo mundo que perguntasse que ele queria ser coroado naquele momento. A segunda ação vai ser a de fundar nos principais centros urbanos do Brasil os chamados clubes maioristas. Os clubes maioristas eram responsáveis por fazer a campanha da maioridade, argumentando com a população os porquês de coroar o Dom Pedro II antes da hora. E qual era o principal argumento dos caras? O Dom Pedro II é um imperador que nasceu no Brasil e, portanto, será sensível a todos os anseios de todos os brasileiros. Ele será o símbolo nacional unificador que vai resolver as guerras civis. Lembrando que naquele momento a gente tinha a farroupilha no sul, a cabanagem lá no Pará, a balaiada no Maranhão. Há pouco tempo nós tínhamos aí a sabinada na Bahia, ou seja, revoltas regenciais, regionais que aconteceram no período regencial. Então a figura do Dom Pedro II seria aquela figura que traria a tranquilidade, a centralização, a paz e a unificação do Brasil novamente. E assim, através da campanha dos clubes maioristas, ocorre a aliança da população. A população como um todo, principalmente as populações urbanas, passaram a concordar com a ideia da maioridade. O terceiro item que precisa ser destacado aqui é o mais interessante. Os liberais vão simplesmente sugerir para os conservadores a maioridade de Dom Pedro, onde eles chegam para os conservadores com este argumento conservador. Os liberais vão usar um argumento conservador para que os conservadores aceitem a maioridade. Como se dissesse: olha, conservadores, a gente vive um momento de crise, de instabilidade, de guerra civil, e agora a maioridade, a coroar o Dom Pedro II, pode resolver esse problema, porque ele vai ser o símbolo nacional unificador que vai fazer a manutenção do escravismo, do latifúndio, da agroexportação, que era exatamente o que os conservadores queriam, assim como os liberais. A disputa entre conservadores e liberais sempre foi muito mais uma disputa pelo poder do que uma disputa ideológica. Não havia uma diferença clara entre eles. Portanto, vamos conservar o latifúndio, o escravismo, a agroexportação, a monarquia a partir do momento em que a gente coroar o Dom Pedro II. Para os conservadores, a decisão cabia a eles. E eles têm 3 possibilidades aqui. A primeira delas é estabelecer que não.
Não vamos fazer isso, vamos esperar o moleque ter 18 anos para coroá-lo. Só que essa não era uma alternativa. Por que essa não vai ser uma alternativa interessante, né? Porque se ele falar não para o imperador agora, né, é falar não para um cara que vai ser imperador daqui a 3 anos e meio, e daqui a 3 anos e meio ele vai lembrar que há 3 anos e meio ele quis ser imperador e os conservadores não quiseram. Não é inteligente por parte dos conservadores fazer isso. Segunda alternativa. Nunca. Ou seja, não vamos coroar o Dom Pedro agora e nem nunca. Vamos dar um golpe e ficar no poder para sempre. Isso feria os próprios interesses dos conservadores, que estariam mudando a ordem, portanto não conservando, e colocariam o Brasil aí sim numa grande guerra civil. De um lado, os liberais, o Dom Pedro II e o povo, que queria, contra os conservadores. Isolados eles iam perder. E a terceira alternativa é aceitar. Ou seja, sim, vamos coroar o Dom Pedro agora, que também não era uma alternativa interessante para os conservadores. Por quê? Coroar o Dom Pedro significa perder o poder, porque o Dom Pedro no poder levaria os liberais para formar o seu ministério, levaria os liberais para formar os presidentes de província. Portanto, desta maneira, né, foi um golpe extremamente inteligente e bem articulado dos liberais. Okay? Logo depois, em 1842, ao contrário do que os liberais pensavam, né, houve uma volta dos conservadores ao poder. Por quê? Em 1842, Dom Pedro II, né, vai destituir do poder o ministério formado pelos liberais e vai colocar no lugar ministros conservadores. Ele vai promover esse revezamento entre liberais e conservadores. O garoto não era tão inábil politicamente assim. Ele tinha sido muito bem treinado, muito bem educado, né, nas regras da política, e ele promove esse revezamento entre liberais e conservadores para que ele se fortaleça e não os partidos. Só que logo em seguida, né, os liberais, ao saírem do poder, se revoltaram, né, no Rio de Janeiro e tal, e ainda assim foram acusados, né, de que a eleição de 1841 tinha sido uma eleição fraudulenta, a chamada eleição do cacete. Do que a gente está falando? O que é essa eleição do cacete? Em 1841, os liberais, né, no poder, convocaram eleições para o poder legislativo, onde, através de fraude e de violência, forçaram, né, a eleição de políticos liberais. Ou seja, a eleição do cacete mostra a quantidade de fraudes que houve na construção do poder legislativo. E ao serem acusados disso em 42 pelos conservadores, né, os liberais acabam perdendo o poder e todos aqueles que foram eleitos na eleição do cacete perderam seus mandatos. Então, em 42, nós tivemos novas eleições e um novo poder legislativo. Ou seja, o cara que estava no poder, o partido que estava no poder, garantia a maioridade no poder legislativo através de fraudes eleitorais. Certo? Então o que a gente percebe aqui? Olha só, uma caricatura da época. O Dom Pedro II, né, como uma gangorra entre conservadores e liberais, né? A grande verdade aqui é que essa gangorra entre conservadores e liberais não era ideológica, como eu falei. Não havia uma disputa ideológica, era uma disputa pelo poder. E pelo menos até 1848 essa disputa era acirrada. Depois disso vai se transformar numa grande paz, numa grande harmonia, como nós vamos ver mais para frente. Então aqui, essa questão não era uma questão ideológica, era uma questão de uma disputa pelo poder, onde o Dom Pedro II promove esse revezamento entre conservadores e liberais. E para a gente encerrar, vale a gente destacar, lembrando algumas coisas que nós já conversamos anteriormente, vale destacar as características autoritárias da monarquia brasileira. Ou seja, é uma monarquia em que a gente tem, teoricamente, características liberais, partidos políticos, alternância de poder, eleições, mas essas eleições são censitárias e fraudulentas. Ou seja, é um liberalismo de fachada. Os partidos são apenas da elite. Nós temos uma Constituição que foi imposta pelo Dom Pedro I. Nós temos uma sociedade escravagista, que é nem um pouco liberal. E o modelo político do Brasil, que vai ser estabelecido a partir de 1847, que é o parlamentarismo, vai ser um parlamentarismo invertido, não um parlamentarismo exatamente igual àquele da Inglaterra. Coisa que nós vamos ver daqui a pouquinho, ok?